Queremos cumprimentar todos os nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Esta aula é uma aula extra. Estudaremos de acordo com o nosso comentário desta revista, Mateus capítulo 19, a nossa leitura bíblica em classe, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Estudaremos o divórcio no contexto bíblico. Também estudaremos sobre o divórcio e a prática pastoral. E vamos dar sequência a este estudo de acordo com o que nós já ensinamos na nossa primeira parte, que está postada no YouTube. Queridos irmãos, nós terminemos a primeira parte falando exatamente, veja aí, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14 ao 15, onde nós temos uma manifestação da graça interessante. Porque aqui a gente fala de uma manifestação da graça. É que o episódio de Gênesis capítulo 6, versículo 3, onde nós temos a união de dois grupos, filhos descendentes piedosos com os descendentes de Caim, né? O que esse estudo pode ser visto exatamente no estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal. É uma corrente teológica que mostra que os filhos descendentes de Caim são os filhos dos poderosos. Né? É igual hoje o mundo, que tem a maior parte da riqueza. E os descendentes de Sete, os filhos dos homens, é uma representação da igreja. Como a parte piedosa deste assunto. O que nós mostramos é o seguinte, é que aquela geração foi contaminada por uma união exatamente desajustada no relacionamento matrimonial. Por isso que nasceram pessoas pervertidas, que quando Noé prega o dilúvio, ele consegue salvar somente a sua casa, isto é, seus filhos e suas noras, e incluindo a sua esposa. O que nós estamos mostrando é que a manifestação da graça é uma manifestação que permite que o descrente esteja casado com uma crente, desde quando ele saia do mundo. Um deles já aceita Jesus, não tem como deixar de servir a Deus amando do marido. Não existe isso. Então o marido, ele tem que entender as ordens divinas quanto ao chamado da salvação. Ninguém pode estar sujeito a pai ou mãe, marido ou mulher, para largar a fé em Deus. É o nosso bem maior. O que nós observamos é o seguinte, que a mulher cristã, se ela agora conheceu Cristo e o seu marido ainda não é, Paulo, na concessão apostólica, ele diz o seguinte, não se separe. Isso aqui é importante. Porque se ele consentir você ir ao culto, se ele não brigar com você mediante a sua fé, ou seja, se ele não proibir exatamente a sua aliança com Deus, este marido será santificado em ti, mulher, por causa exatamente do nascimento dos filhos. Isso é importante. Porque Paulo diz o seguinte, de outro modo, se não houvesse uma manifestação da graça, estes filhos seriam imundos, exatamente iguais àqueles filhos que nasceram da união, exatamente lá de Gênesis capítulo 6, versículo 3. Mas agora, mediante a graça, pelo sangue derramado de Cristo, agora a mulher pode ser santificada pelo marido ou vice-versa, a fim de que os filhos sejam santos.
Amém? Por isso que se o marido consentir, mesmo sendo descrente, não se separe. Porque a mulher agora, mesmo cristã, pode ensinar seus filhos, olha aí, a santificação dos filhos, sendo a mulher exatamente o altar de Deus. É ela, não ele, que vai santificar os seus filhos através da palavra, do ensinamento, mesmo que ele não vá para a igreja, mesmo que ele não seja crente, mas a mulher ensinará os seus filhos a obedecer a Deus. Isso é um privilégio grande, irmãos. Quantos hoje não são as famílias que mesmo com seus maridos descrentes, servem a Deus? Exatamente a mulher e os filhos. E mesmo o marido não indo para a igreja, por quê? Porque ele consente. Aí Paulo diz, não se separe, a menos que ele não queira. Aí Paulo diz, então se separe, neste caso. Amém? Mas se o descrente, ele quer se separar, Paulo diz que se separe. Porque, nesse caso, o crente não está sujeito à servidão. Deus nos chamou para a paz. Aqui é um ponto interessante mostrar que as Assembleias de Deus, CGADB, Convenções Gerais das Assembleias de Deus, a nossa CGADB, ela tem um artigo de fé que é publicado das Assembleias de Deus, que nesse caso aqui, se esse crente se separar do descrente, porque ele o abandonou, esse crente pode divorciar e casar novamente. É uma declaração de fé das Assembleias de Deus. Quem não tiver, é um livro que é exposto à venda nas livrarias evangélicas. Ok? Isto são chamados de concessões apostólicas. Amém? A liderança agindo em casos em que a Bíblia não tem o escrito. Como Moisés também permitiu a carta de divórcio. Porque Jesus disse, Moisés permitiu a carta de divórcio. Aí os fariseus levaram a questão exatamente do repúdio, que a gente pode ver mais na frente. Então o perigo do jugo desigual. Isto se dá quando o marido não consente em viver com a mulher. Porque ele é um descrente. E vai viver de briga, vai viver de intrigas por causa da fé. Aí, o papel do cônjuge seria salvar um ao outro. E se um que não quiser ser salvo, Deus não é obrigado a salvá-lo, nem mesmo pela pregação da sua própria mulher ou do seu próprio marido. Então, se o descrente vem com as suas proibições, e que essas proibições relacionadas à fé daquela que é crente ou daquele que é crente, Paulo diz que se separe. São concessões apostólicas. A condição do casamento antes do novo nascimento. As pessoas vêm a Cristo, não importa a condição que elas estão. Isto nós pregamos o Evangelho. Vem a Cristo, não importa a condição que você está de pecado. Ou se está amaziado, ou se está sem o certidão de casamento, estão juntos, enfim, vem a Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer exatamente uma liberdade gloriosa manifestada nos filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, verso 18. Qual é o conselho que Paulo vai falar a respeito desse assunto? É exatamente que essa família que se converte a Deus deve agradar a Deus na observância de seus mandamentos. E os mandamentos de Deus é tanto para dentro como para fora. Tanto em relação a Deus como em relação ao próximo na sociedade. Aí pega todo mundo. Por exemplo, se alguém não é casado no civil e se aceita Cristo, ele diz assim, não é para se separar. É Paulo quem diz na concessão apostólica. Então o que é que deve ser feito? Melhorar o seu estado civil.
Simplesmente assim. Na oportunidade que tiver, nessa semana, na próxima semana, neste mês, enfim, melhore o seu estado civil assim quando houver oportunidade, para que não seja escravo dos homens. Viu? Porque você já é um liberto no Senhor quando vem a Cristo. E isto não é uma glória divina. Por quê? Porque Cristo liberta, verdadeiramente vos sereis livre. Porque agora está escravo, sendo escravizado pelos homens. Isso é importante. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, versículo 22. Cada um fique na condição que foste chamado. Foste chamado ainda escravo? Ainda junto, sem o documento legal, que é exatamente a certidão de casamento? Presta atenção. Ainda amasiado, vocês ainda em Cristo pode tornar-se livre e aproveitar o melhor. Louvado seja Deus. Porque aquele que foi chamado no Senhor, sendo escravo, na condição de amasiado, junto, sem exatamente o papel que legitimamente, civilmente, provam o casamento, se foste chamado no estado de junto, então veja que você pode tornar-se livre. Porque aquele que foi chamado no Senhor, mesmo estando junto, sem estar casado civilmente, já é um liberto no Senhor. Isto é um salvo. Glória a Deus. É um salvo. Todos os pecados são perdoados. 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E quando nós vamos a Cristo, aí nós vamos pelo novo nascimento, exatamente chamado de regeneração, recuperando tudo que foi perdido. Isso é uma bênção. A religião é quem escraviza, Jesus é quem liberta. E assim também aquele que foi chamado sendo livre, quer dizer, já casado civilmente, ele não tem uma escravidão humana. Paulo diz, já és e é servo de Cristo. Paulo fala que todos devem sair da escravidão dos homens, aproveitando para melhorar a sua situação civil e espiritual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Vós fostes resgatado por um alto preço. Não tem outro preço, irmão. A única coisa que nos faz sair de Cristo e nunca mais voltar é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o chamado de apostasia, o pecado que não tem retorno. Pecado dos fariseus, que atribui a obra de Deus a Beelzebu. Jesus disse que é uma geração condenada, que não tem chance de arrependimento. Corações gordurosos. Então Paulo diz, então se vocês foram comprados com alto e bom preço, que é o sangue de Cristo, 1 Coríntios 7, 23, não vos façais presa, escravo dos homens. O conselho é, quando ir a Cristo, não se separe. Este é o conselho. Ajuste seu estado civil. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24. Cada um de vós permaneça na condição que foste chamado. Não é para se separar. Às vezes as pessoas gostam de apontar o dedo, mas a Bíblia é a verdade. É diferente daquelas pessoas que vêm a Cristo por vir, sem conversão, e querem servir a Deus do jeito que estás e continuar como estás. Não é assim. É o Espírito Santo que convence o homem de pecado, da justiça e do juízo. Somente Ele pode salvar. Então a condição espiritual é com Cristo, já foste liberto. E a condição social
é com você e os homens. Não seja escravo dos homens. Ajuste a sua condição civil na primeira oportunidade. A mulher viúva, aí nós vamos agora tratar da mulher viúva. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39 ao 40. A mulher casada está vinculada pela lei enquanto o marido vive. Enquanto o marido vive, nós temos uma lei. Temos o marido e temos a mulher. Vamos circular aqui. Esta é a lei que exatamente, está ligado. Isto aqui é chamado de casamento. Viu? E esta é a lei do casamento. É uma aliança. Não pode ser rompida. Se for rompida, tem um problema aí. Amém? Mas se o marido morrer, fica livre para ser esposa de quem ela quiser. Se o marido morrer, certo? Ela está livre. Ele não está mais aqui na aliança. Então essa aliança só dá certo legitimamente se houver dois. Os dois serão um só. Ela não pode ser um só. Então, ela sendo viúva, ela está livre desta lei do seu primeiro casamento. Por quê? Por causa da morte do seu marido. O seu marido não está mais na terra. Presta atenção, isso é importante, viu? Isso também serve para os homens. Isto aqui é chamado de concessão apostólica. Viu? É isso, concessão apostólica. A mesma coisa se fosse o viúvo, poderia casar. Aí nós temos o ministério de pastores, que Deus deu, e tem alguns que são viúvos. E Paulo diz a Timóteo que o obreiro tem que ser marido de uma só mulher. Você já viu isto em Timóteo? Nós vamos ver. E o que quer dizer isso? É que, mesmo ele passando, mais uma vez aqui, mesmo ele passando pelo primeiro casamento, então, vamos colocar aqui, vamos para cá, sendo ele um ministro da casa de Deus, sua esposa morreu, certo? Aqui, a lei, ele está só. Como ele é um ministro, e recomenda-se o que o ministro seja marido de uma só mulher, o que é que vai acontecer? Ele está viúvo, mas ele tem um ministério. Aí Paulo concede, se ele quiser no Senhor continuar o seu ministério, que case. Amém? Marido de uma só mulher. Presta atenção aqui, ó. A mulher já não está mais ligada por causa da morte. Viu? Então, o que é o divórcio? Seria a quebra desta lei aqui. O divórcio seria isto. Quebrando a lei do matrimônio, o divórcio é uma carta. Presta atenção que é diferente disso aqui, ó. Os dois ligados na mesma lei, sem relacionamento nenhum. Isso é chamado de repúdio. Isso é importante. Aqui não tem direito a um segundo, terceiro casamento, por causa da lei que está ligado. Quem casar aqui está em adultério. Viu? Então o divórcio seria o rompimento dessa aliança através de várias coisas. Adultério, bestialidade, muitos pecados relacionados à sexualidade. Viu? Nós vamos ver isso aí. Interessante essa parte. Continuando. O conselho é não se separar, que ajuste seu estado civil. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24, cada um de vós permaneça na condição em que foste chamado. Aí nós estamos agora na mulher viúva. É pela concessão apostólica que o marido não abandone injustamente
essa parte injustamente, essa parte aqui. É o abandono sem divorciar-se, sem levar o caso ao juiz, sem ir até a carta. Ele fica nesse abandono chamado de repúdio. Não quer ela de jeito nenhum, ou ela não quer ele de jeito nenhum, e fica nesta lei, e ele ou ela fica tendo relacionamento extraconjugal. Está condenado nessa atitude. Deus aborrece esse estado de repúdio, porque ocasiona prostituição. Esse estado de repúdio ocasiona prostituição. Ocasiona exatamente, presta atenção, se aqui eu tenho monogamia, aqui eu tenho poligamia. Por causa do estado que ele está. Relaciona com 1, com 2, com 3, 4, 5, 6. Olha aí a mulher samaritana, que ainda estava ligada ao seu marido. E ela agora estava no sexto, que não era dela. Isto é chamado de quê? Prostituição, poligamia e muitas outras coisas relacionadas à porneia. Os apóstolos até disseram, ixi, é difícil essa questão, e é mesmo. Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 16. Paulo aconselha a ajustar o seu estado civil. Não façais escravos dos homens. Glória a Deus. Agora vamos para as razões que há casamentos que não foram unidos por Deus. Você acredita? Da mesma forma que o que Deus ajuntou não separe o homem, né? Então há casamentos que Deus não uniu e que o homem separa. É o oposto. Vamos dar continuidade. Amém? Então, meus amados, se nós temos razões que falaremos que há casamentos que não foram unidos por Deus, né? Por exemplo, se o pai vê uma filha que teve um relacionamento com alguém e que esse alguém vai ser imposto a casar com ela simplesmente por uma falha, por um pecado, entendeu? E que ela até mesmo ou qualquer outra coisa não pode impor, porque ninguém pode impor um casamento a ninguém. E quando o casamento é imposto por homens, vai ter que casar por causa desse problema que você teve com a minha filha. Então, quando o casamento é imposto pelos homens, Deus não ajuntou. Casamento com julgo desiguais, também Deus não ajuntou. Quando a gente trata de julgo desiguais, é aquele que o marido não consente. Entendeu? E sai. E ela fica só. Então, por isso que tem um divórcio. Para libertar desta covardia que a maioria dos homens impõe às mulheres. Uma sujeição. Uma subordinação. E que no tempo de Jesus os fariseus faziam isto sem dar-lhe carta de divórcio, apenas repudiando, tendo um relacionamento extra que é chamado de poligamia. Então, o repúdio ocasionava poligamia, porque eles ficavam com 2, 3, 4 e não saía do primeiro relacionamento por causa da lei que não foi rompida do matrimônio. Então, os que se metem em julgo desigual, torna-se necessário a intervenção divina em suas vidas, para evitar o estar sozinho ou sozinha. Mesmo ligado, acompanhado, ou até mesmo vivendo debaixo do mesmo teto. Não são assim hoje? Muitos casais vivendo como se fossem irmãos no mesmo lar, e que não tem mais nada nenhum pelo outro, simplesmente acabaram o relacionamento.
Nem todos os casais foram unidos por Deus. Este é o primeiro exemplo de julgo desigual. O que Deus ajuntou, nós temos uma grande mensagem bíblica mostrando o que Deus ajuntou. Primeiro, para Deus dar o seu par, né? Fazer o par, Adão e Eva, veja o que aconteceu. Precisou de uma matéria-prima para fazer a mulher, extraída do homem. Isto aqui é o que Deus ajuntou. Deus precisou de uma costela, uma matéria-prima, que é chamada de uma oferta de sacrifício. Isso aqui, irmão, se não tiver oferta de sacrifício, que aqui foi o Adão que ofereceu a sua costela, que era exatamente a sua metade, o seu lado, que foi lhe dado agora não como costela, mas como mulher, adjuntora, para estar do lado. Precisou de um sono profundo. E quando veio a mulher, os dois começaram a buscar incessantemente a presença de Deus, todos os dias. Então, sem estas condições de ter uma matéria-prima saindo do homem, uma costela, sem ter um sacrifício de oferta, o sono profundo, a busca da presença de Deus, o cônjuge, sem essas condições, ficará sozinho. Isto é, na condição de repudiado ou repudiada. Mesmo que esteja no próprio lado, no mesmo teto. Isto é terrível, que é uma prisão. Isto é chamado de prisão. Por exemplo, vamos dar um exemplo agora a respeito da adoração. Se nós adoramos a Deus, Ele não aceita outro na adoração. Nenhum outro na terra, no céu, debaixo. Ele não tem competidor. Ele só é um. Por isso que Ele não aceita outro. Porque Ele só é um. Os outros são coisas inventadas pela mente humana. Mas quando a gente percebe na companhia dos cônjuges, marido e mulher, tem um outro, veja se o outro aceita. Da mesma forma, Deus não aceita outro Deus. No relacionamento matrimonial, né, também ninguém aceita um terceiro elemento. Glória a Deus. No Éden, Deus vem na viração do dia para receber a adoração de Adão e de Eva. Então, a comunhão de um casamento indissolúvel entre Deus, homem e mulher, esse casamento, eu não vou dizer que é para sempre, mas é indissolúvel. Glória a Deus. Agora nós vamos falar sobre o repúdio. Vamos gravar mais um vídeo para mostrar esta parte, ok? Esta é a primeira parte e vamos gravar a segunda parte. Esta aula será duas partes, pelo o tamanho de ensinamento ou comprimento, o volume que nós estudamos. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Vamos gravar agora esta parte complementar. Amém.